passar dos anos, algumas coisas podem ir ficando mais difíceis. Hábitos do dia a dia, como caminhar, falar, ter momentos de lazer também. Aí é preciso apoio, não tem jeito. Mas será que os municípios estão preparados para atender essa demanda da população idosa que só cresce? Idosos e sua relação com a cidade é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E eu recebo a advogada Pérola Braga e a professora Débora Guedes, que tem mestrado em Gerontologia Social e Família e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Tudo bem. Bom, quero começar já. A gente fala, das pessoas mais velhas, esse termo popular que ganhou força. A melhor idade, mas muitas vezes na prática não é bem assim. A gente sabe os desafios imensos que eles enfrentam diariamente. Quem quer começar? Acho que é isso mesmo. A questão, nós procuramos não romantizar, né? Sinal de melhor idade. Cada um tem a sua melhor idade. Você pode ter a sua aos 20, eu posso ter. Então, é uma idade importante. Mas não é uma fase que se possa definir nesse formato, porque eu acho que isso traz uma ideia talvez de romantizar. Estereótipo, né? Exatamente, não necessariamente a fase da terceira idade é a melhor idade. Vai depender da história de vida, né? Vai depender das oportunidades que essa pessoa teve ao longo da vida, questões de saúde, né? Então, às vezes pode sim ser a melhor idade, mas às vezes pode ser o pior momento da vida da pessoa. A gente sempre pensa a questão do envelhecimento no aspecto biológico, psicológico e social, né? Não tem como a gente pensar só o aspecto social, ou só o aspecto biológico, ou só o aspecto psicológico, né? É de uma forma bem interdisciplinar, né? Que a gente tem também a visão sobre o envelhecimento. Então, tem vários elementos que influenciam a fase da vida, né? E aí, no caso também, são outros critérios também, o poder público, várias outras instituições também, elas podem interferir diretamente, né? A gente falando do tema do programa agora, os idosos e a relação com as cidades, como que, na visão de vocês, deve ser, como que a gente tem, de uma maneira ampla, falando a nível nacional, primeiramente, como que vocês acham que estamos caminhando para isso? A população idosa, ela tende a crescer com o passar dos anos, né? A média de vida do brasileiro também hoje está na faixa dos 77 anos, o que antigamente, já chegou a ser de 30, 40 anos, a gente está, felizmente, evoluindo. Como que vocês acham que é a nossa realidade hoje para a população da terceira idade? Eu acho que as cidades, elas precisam reconhecer o envelhecimento populacional e se preparar para isso, se adaptar para isso. Hoje a gente vê que as cidades, na maioria delas, não é adaptada para a pessoa idosa. Então vamos pensar num exemplo simples, a travessia de uma rua, o cálculo de quanto se gasta para atravessar uma rua, né? Quantos segundos eu preciso, isso é calculado com base numa travessia de jovem. E hoje eu preciso pensar que quem atravessa uma rua no centro da cidade ou em qualquer bairro é uma população muito mista. Eu tenho jovem, eu tenho criança, eu tenho uma pessoa idosa de 60, que é diferente de uma pessoa idosa de 90. Então, dentro disso, as cidades, elas precisam se preparar para essa população tão heterogênea, né? Então, a população mais velha está crescendo, a população de crianças está diminuindo, porque as famílias têm menos filhos. Sim. Então, o envelhecimento, ele é algo a ser considerado como um todo, e as cidades precisam se preparar e se projetar, e o que já existe precisa ser adaptado para as pessoas mais velhas e para esse envelhecimento, justamente para que a cidade seja mais acessível e que o idoso, a pessoa idosa, se sinta pertencente desses locais, né? Perfeito. Assim, acho que essa questão do pertencimento, ela é super importante, eu concordo. E além do pertencimento pela acessibilidade na estrutura, né, na organização da cidade, no planejamento, né, estrutural da cidade, tem também o pertencimento pela participação. Sim. Né? Então, assim, pensar a inclusão da pessoa idosa na organização da cidade é ouvir esse idoso, ouvir essa idosa. Quais são as suas necessidades, quais são as suas sugestões para melhorias na cidade. Então, nesse sentido, se preparar, né, ser uma cidade que vai se preparar para o envelhecimento, para o aumento da longevidade, requer
um aprimoramento sobre as questões do envelhecimento, né? Então, o que acontece com o corpo quando envelhece? Né? Quais são os medos, quais são as inseguranças, as necessidades, né? E também pensar a pessoa idosa como um agente principal. Então, ele também tem como contribuir para que essas melhorias, elas de fato aconteçam, para que esse avanço de fato aconteça, porque senão fica exatamente isso que a Pérola falou, quer dizer, um jovem determinando, planejando, organizando uma cidade para alguém que está na fase da Que não tem velhice. noção, né, nenhuma de Então, como é. somente a pessoa idosa é a pessoa que pode falar, né, de uma forma mais voz, contemplada. né? Exatamente. Ela precisa ser ouvida, Exatamente. né? Ser protagonista, Protagonista. dessas escolhas. E o poder público, quando oferta serviços, também tem que pensar nos locais e nos formatos desse serviço. Não adianta você colocar um super serviço num local onde o idoso não consiga chegar. Ou que seja difícil. Então tem que pensar também na distribuição dos serviços, nessas ofertas, em que locais, aonde deve funcionar a referência para esse idoso, onde tem mais idosos na cidade. Dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, existe a previsão, inclusive, de um estudo que mapeie onde a população idosa, quais são os bairros que tem mais população idosa, para que os serviços também cheguem nesses bairros. Para não ter essa falsa acessibilidade. Exato, né? Exato. Esse estudo é muito importante, para você mapear como é que está distribuído, mesmo numa cidade pequena, numa cidade maior, como é que está distribuída a população idosa dentro desse município, quais são os bairros que tem mais população idosa. Obviamente, nos bairros onde tem mais população idosa, eu tenho que ofertar mais serviços e adequar os prestadores de serviço para aquela situação também, preparar motorista de ônibus, né, para atender a população, polícia militar, polícia civil, todos os serviços têm que estar 100% reciclados e treinados para atender bem essa população. Sem dúvida. Vocês falando aqui, eu lembrei de uma matéria que eu vi uma vez, que eles pegaram uma universidade, eles pegaram jovens para simular como que é o dia a dia de um idoso. E aí até passaram gel nos óculos, né? Porque muitos não conseguem enxergar direito, colocaram um peso nas pernas e tal. E aí o relato da pessoa é muita dificuldade para atravessar a rua, né? Que pra gente é super simples. A dificuldade, muitas vezes os semáforos também abrem e fecham muito rápido. Aí é carro buzinando, né? Falta também essa empatia das pessoas, né? Pensar que todos nós também vamos envelhecer, a gente tem que se colocar no lugar do outro também. Foi feito um trabalho interessante com motoristas. Fizeram algumas adequações, né, nas roupas, também nos óculos, sapatos desses motoristas, e aí colocaram, né, o motorista para subir no ônibus, e quanto tempo ele levou para chamar a atenção, para pedir uma parada. Então isso é interessante, porque quando você se coloca no lugar do outro, você também começa a entender como é que o outro, por que ele demora tanto tempo, por que ele chega dentro do ônibus, você não pode arrancar com o ônibus. São exemplos, mas que servem realmente para trazer essa ideia de você se colocar na posição do outro, entendendo o que o outro precisa e ouvindo o outro, né? E tem todo um contexto, né? Porque assim, quando a gente pensa uma sociedade capitalista como a nossa, além do motorista na condição de trabalhador, tem ali o dono da empresa, né? Tem ali uma secretaria de transporte. Então, quais são as condições que esse motorista, enquanto trabalhador, tem para cumprir, né, a sua função? Né? O que é colocado para ele? Quanto tempo ele tem do ponto de saída até o ponto de chegada? Então, é dado a ele a oportunidade, a possibilidade também de fazer esse atendimento com cuidado em relação a PCD, e aí no caso a gente está falando aqui da pessoa idosa que tem também necessidades específicas, peculiares. Então, é responsabilidade, como está preconizado no Estatuto da Pessoa Idosa, é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Mas a gente traria, né, Pérola, o Estado aqui no primeiro lugar, porque a família, a comunidade e a sociedade, para conseguir, né, exercer esse cuidado, precisa ter o apoio do Estado. Precisa Principalmente conhecer aquelas famílias em maior vulnerabilidade também, né, que vão depender ainda mais, muitas vezes. Mesmo a família cuidadora, ela precisa do apoio do poder público para que ela realmente tenha capacidade de cuidar.
Isso. Então, não dá para separar, a gente não pode deixar o poder público lá no final. Concordo plenamente com a Débora quando ela diz que o poder público ele é trazido primeiro em todos os seus formatos, porque não necessariamente ele atuando diretamente com a pessoa idosa, mas ele atuando através dos serviços que ele oferta à população idosa. Então, quando ele tem um trabalho com um empresário que oferta o transporte, ele vai conseguir melhorar a qualidade de atendimento dessa pessoa. Então, toda essa rede, ela precisa realmente existir, ser construída nesse formato de respeito às particularidades do envelhecimento e também com respeito ao exercício da cidadania, entender que o idoso ele faz parte, ele não está segregado, ele não pode ficar segregado da população. Sem dúvida. E quando a gente fala, né, do papel do Estado também, a gente pega uma cidade, áreas de lazer, áreas verdes também fazem total diferença, né, para que os idosos eles possam ter mais qualidade de vida, eles possam se exercitar. Eu vou fazer uma pausa rapidinho, porque eu fui para uma área verde aqui em São José dos Campos e lá eu encontrei alguns idosos se exercitando e eu perguntei para eles o que eles acham da estrutura e o que eles também acham da cidade de São José dos Campos no quesito acessibilidade. Vamos conferir. A dona Maria Aparecida está aposentada e gosta de praticar seus exercícios físicos todos os dias. Ela vem nesse espaço aqui na zona sul da cidade. Durante a pandemia, ela sentiu falta da rotina. Segundo ela, a faz muito bem. O que a senhora acha da estrutura de São José dos Campos para as pessoas da terceira idade? Eu acho legal, porque tem os lugares da gente fazer a ginástica da gente, né? Porque precisa. Eu estava jogava vôlei, joguei vôlei muito tempo. E fazia hidro aqui, mas daí para a pandemia a gente parou. Agora está começando de novo. Legal. A senhora também frequenta a casa do idoso? Frequentei, desde a primeira casa que abriu. A primeira casa que abriu foi na cidade. E eu morava na Ademar de Barro e eu fiz inscrição, fui chamada na primeira semana. Dona Irani trabalha muito tempo sentada e não tem jeito. Precisa se alongar, esticar as pernas. Ela chegou em São José há pouco tempo e gostou da estrutura. Sou muito sedentária, né? Aí por isso eu preciso mesmo vir na academia para me exercitar um pouco. Porque o meu trabalho, ele demanda muito assim ficar sentado. E eu preciso exercitar, né? Porque eu já passei dos 60 anos. E eu tenho que aproveitar esse tempinho, né? E a senhora acha, então, que a cidade oferece estrutura, acessibilidade para as pessoas mais velhas, em termos de não só academia ao ar livre, mas calçadas, enfim? Tem lugar que sim, né? Mas tem lugar que não, né? Tem lugar, eu mesmo moro no Oriente, e lá as calçadas não são muito boas, né? Tem lugar que mas tem lugar que não, né? Depende também do lugar. Seu Dirceu, mesma coisa, tira um tempo para ele todos os dias pela manhã para cuidar do corpo. Eu tenho visto que tem sido um investimento, digamos assim, bom. Essas academias ao ar livre que nós temos aqui, realmente é um ótimo investimento, eu diria. Aqui na nossa região, aqui, essa área verde, foi reformada não tem muito tempo e ela ficou um espaço muito bom. Foi feito um trabalho bem grande, eu acho que ainda tem muito por fazer, evidente, né? Mas foi feito um trabalho bem grande no que se refere à acessibilidade, com rebaixamento de guias. Mas isso eu acredito que com o tempo aí nós chegamos lá. Todos aprovam as academias ao ar livre daqui, mas acreditam que a cidade ainda tem bastante o que fazer no quesito acessibilidade às pessoas que têm dificuldade na locomoção. As reformas em calçadas é um dos pontos destacados. Tá aí então, bom, a gente vai para uma rápida pausa agora e na volta a gente comenta um pouquinho mais sobre esse VT. Não sai daí que o Diálogos da Cidade volta já já.
Estamos de volta com Diálogos da Cidade e hoje estamos falando sobre os idosos e sua relação com a cidade. Para discorrer e dialogar sobre este assunto, eu recebo a advogada Pérola Braga e também a professora Débora Guedes, que tem mestrado em Gerontologia Social e Família e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Bom, a gente terminou o primeiro bloco mostrando essa reportagem que eu fiz com alguns idosos numa academia ao ar livre aqui da cidade, e todos reforçaram, né, que utilizam, que é muito importante ter espaços como esses, né, também para lazer, uma cidade arborizada que eles utilizam bastante, né, às vezes muitos não têm condição de ir para uma academia, se exercitar de outra forma, e essas academias, elas são apoio, né? Sim, acho que São José dos Campos é uma cidade privilegiada nesse aspecto. Em relação aos parques, né, que nós temos, eles estão sempre muito bem organizados, abertos, tem programação, é uma programação inclusive para todas as faixas etárias, inclusive para a população idosa. As academias também tem várias pela cidade toda, então acho, né, que esse é um aspecto muito importante, que a cidade ganha, a população ganha, né, e vai modificando também a cultura de atenção à saúde, e também essas academias elas têm os monitores, né, os professores que acompanham e orientam. Então, acho que nesse aspecto é muito importante, muito legal. Também uma forma de investir em saúde, né, Pérola, que também economiza lá na frente, né, em tratamento de doenças e tudo mais. E qualidade de vida é isso. A pessoa idosa, ela tem às vezes uma tendência de ficar muito isolada. Então, quando ela sai, quando ela tem espaços convidativos, também para convivência, onde ela encontra com outras pessoas, ela se sente inserida dentro de atividades, isso ajuda a evitar o isolamento, que é uma causa muito séria em relação à qualidade de vida durante o envelhecimento. Uma coisa que na pandemia também, e na pandemia, né, a gente viu muitas pessoas, não só idosos, mas também nessa faixa, inclusive uma das entrevistadas comentou que ela se sentia muito sozinha, porque a casa do idoso ficou fechada, ninguém saía na rua, ainda mais eles, que são os grupos de risco, né? Sim. Então, nesse quesito também foi um período muito complicado, né? Sim, e também porque hoje nós temos uma realidade urbana, que são as pessoas morando com maior número, né, de famílias dentro do mesmo local, então às vezes espaços menores, espaços ao ar livre, onde a pessoa consiga sair, consiga fazer uma atividade, ou caminhar, ou ter um momento mesmo assim de contemplação com a natureza, é muito importante também, justamente porque às vezes dentro de casa o espaço está reduzido. Exatamente. Sim. Você falou sobre a questão da pandemia, né? Alguns estudos têm apontado para um aumento de tristeza ou de depressão por parte de alguns idosos no período da pandemia, mas também tem estudos que têm demonstrado quanto as pessoas idosas, elas tiveram um pouco mais de resiliência e de resistência para passar no processo da pandemia, em relação até por causa das experiências de perdas, né? E de situações que eles já tiveram ao longo da vida. Então, se você pegar, por exemplo, uma população 20, 30 anos, muito provavelmente foi o primeiro advento assim tão impactante nesse sentido. Para as pessoas idosas, não necessariamente, né? Muitos vivenciaram a Segunda Guerra, né? Ou até a situação da ditadura. E aí, o que acontece? Acontece que para eles, é lógico que foi algo impactante, que foi muito difícil ficar em casa, isolado, principalmente para aqueles que têm, né, uma vida um pouco mais dinâmica. Mas em relação à saúde mental, muitos deram bastante conta, inclusive até para oferecer um suporte para os seus familiares e filhos. Agora, durante o ano de 2022 que passou, nesse processo de retorno ao trabalho. Então, o que chama a atenção é, novamente, esse potencial realizador, né, e de superação mesmo também da pessoa idosa, do tanto quanto a gente precisa valorizar a pessoa idosa. Sem dúvida. Pegando esse gancho, então, dessa sua resposta, você acha que a sociedade, de outras formas, também exclui mesmo, assim, quem tanto, né, os idosos, eles já fizeram tanto e ainda fazem, obviamente, mas que há essa exclusão mesmo, que não há essa gratidão pelo aquilo que é feito, porque a gente vê que há uma exclusão mesmo no mercado de trabalho, até no modelo de sociedade hoje, eles são
excluídos muitas vezes. Isso, o que eu acho que acontece é que assim, agora o modelo do sistema econômico, ele descobriu, né, que, ou melhor, nos últimos 15 anos, ele vem descobrindo que a pessoa idosa, ele é consumidor, né, ela é consumidora. Então, e ela também pode se sujeitar, às vezes, a um trabalho informal, infelizmente, às vezes indigno, né? Também já se descobriu que ele pode iniciar um novo emprego, um novo estudo. Então, acho que o sistema está despertando para isso, que tem também uma função, às vezes, de, como a gente falou agora, de assumir, às vezes, a manutenção de uma família para que os filhos fiquem no trabalho, mantendo a casa. Então, a pessoa idosa, né, tá entrando em evidência o papel social, né, várias funções que ele pode exercer na sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda está no momento de transição. Porém, me preocupa. Por quê? Porque a gente está começando a valorizar a nossa sociedade nesse sentido que às vezes pode ser de uma forma romantizada, né? E que não necessariamente tem a ver com o desejo e com o gosto dele. Por exemplo, né, filha ou filho, casal, família, que deixa os netos para o idoso, para a idosa cuidar. Ele está cuidando porque ele quer, é uma obrigação moral, ou porque essa família não tem condições de colocar numa escola, numa outra atividade, mas também não pode deixar de trabalhar para, né, cuidar integralmente dessa criança. E aí esse idoso, essa idosa deixa de exercer a avosidade, começa a exercer uma função de educador, né, de que esse papel, essa função é dos pais, plano também, e né, não o que dos ele avós. quer fazer, né, eu já atividades. vi até uma matéria interessante falando o seguinte: o casal estava se programando, não, daqui a 3 anos a minha mãe vai se aposentar, então eu vou ter filho quando ela se aposentar para ela poder cuidar. Sim. Então, aí, exatamente, você deixa de entender o idoso como um direito de viver a avosidade dele, de ter a relação com os netos, mas uma relação diferente da relação de pais, né? E sim uma relação de avós, que é uma outra construção muito importante, mas diferente, né? Com outras, com muito mais afeto e menos obrigação. Exato. Então, isso também acontece. Essa romantização ou, às vezes, uma responsabilização da pessoa idosa, não só na manutenção financeira da família, porque, às vezes, o idoso, ele é o único que tem uma renda fixa. Sim. Os outros familiares não têm. E aí a família sente como se o idoso tivesse uma obrigação, uma responsabilidade da manutenção, não só dos filhos adultos, como às vezes dos netos e de agregados. Que também é uma questão que a sociedade precisa discutir, precisa reconhecer essa irregularidade, né? E de entender que esse idoso não tem obrigação de manutenção, nem financeira, nem social, nem emocional, de pessoas adultas capazes ou de pessoas, de crianças que não sejam seus filhos, e sim seus netos. Então, as relações, elas precisam ser construídas nesse outro formato, muito mais saudável, afetivo, vinculativo, mas não trazendo uma responsabilização para o idoso em relação à estrutura, às vezes, dessa família expandida. E o idoso, a idosa, não vai dizer não, ele vai cuidar, porque tem toda uma vinculação moral e o idoso, a idosa já sabe que é esse filho, essa filha, para quem ele está fazendo ali, né, o cuidado com os netos, que vai cuidar dele. É uma relação de codependência. codependência. Uma relação de codependência. Por um outro lado, o que nós temos? Nós temos um indicador elevado de violência contra pessoas idosas, que são cometidas por cuidadores de pessoas idosas. Aí eu te pergunto, quais são os principais cuidadores de pessoas idosas? Familiares. As filhas e os filhos. Então tem uma contradição aí que a gente precisa conversar sobre ela para entender. A qualidade das né? relações. A qualidade as histórias, os vínculos. Então você falou sobre essa gratidão, né? Ela é necessária. Eu acho que a gente tem sim uma obrigação moral enquanto sociedade de reconhecer que tudo o que a gente usufrui hoje, né, foi conquistada por aqueles que hoje estão na fase da velhice. Mas nós precisamos olhar esses idosos e idosas também nos seus contextos individuais. Nem todo idoso, nem toda idosa é bonzinho, é boazinha. Né? Nós hoje atendemos pessoas na idade madura, homens e mulheres adultos, que viveram uma vida também de muita violência. Né? Quem aqui nunca ouviu assim, aquela fala do na minha época, só do meu pai com a minha mãe olhar para mim, eu já sabia o que tinha que fazer.
pode parecer que isso era educação, mas eu vou te dizer que isso é visto pela gerontologia como um abuso, uma violência. Então, são culturas de educação, de modo de viver que foram se reproduzindo, né? Então, é também muito complicado a gente fazer uma fala assim, todo filho, toda filha tem a obrigação de cuidar, esquecer tudo e cuidar do seu idoso, sua idosa. Não é tão simples assim, não dá para a gente jogar isso no campo da benemerência, da solidariedade, ainda que a solidariedade seja, né, uma virtude importante para a vida comunitária e social, mas não dá. Tem a perspectiva do direito, do dever e também das possibilidades. Os vínculos afetivos construídos ao longo da vida, eles devem ser considerados. E às vezes cuidar significa também reconhecer a incapacidade de ficar próximo. Justamente um filho que foi, né, criado numa situação de violência, às vezes ele repete esse padrão de violência. Então ele pode ser um assistente, ele pode dar a assistência que esse pai idoso agora precisa, mas isso não necessariamente significa ficar junto, morar junto. Às vezes a assistência é cuidar de quem vai cuidar, ou seja, é ter um cuidador, é escolher uma instituição adequada, é pensar em outros mecanismos, porque muitas vezes essa relação ela está tão comprometida que se eu entrego, né, um idoso incapaz, vamos pensar num idoso incapaz, que ele não pode decidir ali, para ser cuidado por uma filha que a vida inteira foi violentada, não é, passou por uma situação ruim com esse pai, com essa mãe, eu vou entregar esse idoso para o descuidado, para a desproteção. Eu não estou trazendo o cuidado e a proteção porque ele está com a família. Às vezes a família é a maior abusadora. 90%, mais de 90% dos casos de agressão acontecem dentro da família, cometidos por descendentes próximos, filhos e netos. Então, essa relação ela precisa ser também analisada. Onde o idoso tem maior proteção? É na família? Então tá bom. Não é na família, a gente também tem que reconhecer que isso pode acontecer. E aproveitando, vocês acham que hoje a nossa estrutura e realidade, estamos em condição de fazer justamente essa análise, como que hoje é feito na prática? Você acha que é feita de uma maneira coerente? Existem os instrumentos para isso. Nós temos os centros de referência, os CREAs, né, que dão esse atendimento e justamente para tentar evitar ou minimizar as vulnerabilidades. Mas a sociedade precisa perceber também. É aquilo, do mesmo jeito que nós falamos as violências entre casais, nós precisamos perceber também que às vezes a violência ela é muito mais familiar do que qualquer outra coisa. E aí a denúncia é importante para que esses serviços consigam chegar até essas famílias que muitas vezes tem uma relação muito difícil. A gente não fala nem só da vítima, a pessoa idosa, mas é toda uma relação, né, que precisa de atendimento. Tanto o agressor quanto o agredido precisa de atendimento. Sem dúvida. Eu concordo plenamente, né? E aí a gente volta aqui a enfatizar a responsabilidade do poder público de oferecer um suporte para que o idoso, para que a idosa se sintam seguros em fazer a denúncia, né? Porque é muito triste a gente pensar como um idoso, uma idosa vai fazer uma denúncia sobre o seu próprio filho, né? Tanto é que se você acompanhar a delegacia da pessoa idosa aqui em São José dos Campos, durante um bom tempo a gente teve o risco dela fechar, depois de quase 10 anos para conseguir abrir, quase que ela fechou. Por quê? Porque tinha denúncia de manhã, à tarde se retirava a denúncia. A denúncia era contra o próprio filho, contra a própria filha, contra o neto. Então, existe um medo, uma preocupação, uma insegurança. Eu vou denunciar o meu filho e depois quem vai cuidar de mim? Mas ele é assim mesmo, ele é assim só de vez em quando, né? Então vai assim se perdendo ao longo, né, dessas amarras, dessas questões de história de vida. Então eu concordo que assim os mecanismos que existem, eles precisam ser divulgados, socializados. Os próprios idosos, as idosas famílias precisam ser educadas, instrumentalizados para entender, né, que pode buscar um apoio para poder rever esses vínculos familiares, né? A gente é a favor de que o idoso e a idosa fiquem na família. A família é sempre o primeiro item na lista que a gente vai tentar
fortalecer os vínculos, né, e acreditar nela, lógico, mas às vezes isso não é possível, né? Então a gente, exatamente. Tá, joia, vamos para mais uma pausa no Diálogos da Cidade, então, e daqui a pouquinho estamos de volta, não sai daí. Diálogos da Cidade está de volta e hoje eu recebo a advogada Pérola Braga, que é mestre em Direito da Pessoa Idosa, e a professora Débora Guedes, que tem mestrado em Gerontologia Social e Família e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Bom, nesse último bloco eu queria iniciar falando um pouquinho, Pérola, sobre os direitos da pessoa idosa. Tem direitos, né? Elas têm direito, é preciso a gente reforçar isso. E quais são os principais, onde as pessoas também podem buscar esse direito? De repente, os próprios idosos ou alguém da família? Então, falando de uma forma geral, o idoso ele tem todos os direitos de qualquer outro cidadão e ele tem uma proteção a mais, que é uma proteção de prioridade de atendimento, isso a partir dos 60 e uma prioridade especial a partir dos 80. Ele tem também acesso, prioridade de acesso a serviços, que é muito importante. Ele tem alguns tipos de isenção, alguns tipos de favorecimento em projetos, devolução de valores de imposto de renda também, que é muito importante, e outras situações onde o idoso ele deve ser sempre, a pessoa idosa deve ser sempre atendida primeiro. Além disso, a gente tem que pensar na pessoa idosa enquanto sujeito de direitos e deveres, que a gente fala muito sobre isso, e pensar que ela pode buscar primeiro conhecimento fazendo uma leitura básica do Estatuto da Pessoa Idosa. É uma leitura fácil, uma leitura acessível, então conhecer o próprio direito. A partir daí, se ela se identifica ali, olha, peraí, eu tenho alguma situação aqui que isso daqui pode me favorecer, onde ela vai buscar apoio? Não é? Primeiramente, ela pode buscar apoio na OAB. Nós temos a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, que presta orientação quando a pessoa idosa tem alguma dúvida sobre como usar ou como ter acesso a algum direito. Ministério Público, Defensoria Pública e o Conselho de Direitos, Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, também pode prestar informações. Bacana. E também você falou de alguns desses serviços, né? A gente tem prioridade nos assentos de ônibus, né, e tudo mais. Esse cálculo, como que ele é revisto hoje, da forma que está? Ele atende uma demanda ou ele tem de ser revisto em termos mais gerais? Não atende, né? Na verdade, existe uma reserva de assento que é feita nos ônibus, mas essa reserva ela foi preparada na política nacional que já fez aniversário, tá aí com mais de 2 décadas. Então a população idosa era muito menor do que é hoje. Isso também precisa ser revisto. Mas na verdade o que a gente tem que pensar, se a população for educada, quando houver uma pessoa que entra no ônibus e que precisa sentar, a gente dá licença para ela sentar. Pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma mulher grávida, pode ser uma pessoa idosa. Então, eu acho que nós precisamos mudar a nossa cultura enquanto serviço. Se a gente usa um serviço público, que é um serviço coletivo, todo mundo usa junto, quem precisa sentar, deve sentar. E eu devo levantar, não é? Não necessariamente isso, né? Se aquele assento reservado está ocupado, então todos os outros idosos ficam em pé e as outras pessoas ficam sentadas. A gente precisa mudar. Aquele assento é reservado. Os outros todos devem ser para quem precisa sentar. Então, se tem alguém em pé que precisa sentar e eu estou sentada e eu posso levantar, eu devo levantar. Acho que é essa cultura que a gente precisa mudar, porque aí nós vamos ter uma convivência multigeracional muito mais adequada. Então, é pensar nisso. Qual que é a necessidade do outro? Não é se a cadeira dele é de cor diferente, eu tenho um adesivo na frente, então eu saio para ele sentar, nas outras todas eu simplesmente desqualifico a necessidade dele. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E pensar que nós estamos nesse processo de envelhecimento enquanto sociedade. Então, o que eu quero, o que eu espero do meu envelhecimento também? Eu espero que alguém seja solidário, empático com a minha necessidade
Então, eu faço isso num sentimento de reciprocidade. Acho que a gente tem que viver um pouco mais isso. O que o outro precisa? Como é que eu quero ser tratado? Né? Então, eu sempre procuro pensar nisso. Quando eu vejo, às vezes eu penso assim, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa dirigindo, está meio devagar, e aí eu já penso assim, será que é uma pessoa que... Por que ela dirige mais devagar? E eu sempre procuro pensar assim, a minha mãe dirige devagar. E se fosse a minha mãe? Então eu procuro ter me coloco na posição do outro para ter mais paciência, porque as pessoas, nós precisamos pensar na diversidade que existe. Né? Nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo anda no mesmo tempo, nem todo mundo dirige da mesma forma, nem todo mundo usa o caixa do banco no mesmo tempo, tem a mesma facilidade de entender os processos. E eu tenho que pensar nisso, que a sociedade está muito diversificada e que todo mundo tem que ter o mesmo acesso. Então, aquele que precisa de mais tempo, seja dado mais tempo para ele. Eu concordo. E também, por outro lado, a gente tem um ritmo, né, de vida, de trabalho, de corre, que dificulta esse processo de conscientização. Né? Por isso que é importante espaços como o que a gente está tendo agora para poder falar sobre isso. Exato. Então, é na educação, né, na educação de base. A gente precisa falar sobre o envelhecimento, sobre essas características do envelhecimento com a criança. Né? Parar de contar a historinha da bruxa malvada e começar a falar um pouco da historinha da senhora que anda no ônibus. Né, e daquela moça, do jovem que anda junto com essa moça no ônibus, com essa senhora no ônibus do coletivo, porque essa é a história real, né, é de fato isso. E essa questão da convivência entre as gerações, ela é uma saída para muitas questões, porque uma geração convivendo com a outra tem a troca de legados. A geração mais velha, ela aprende com a geração mais jovem. A geração mais jovem traz questões de discursos, né, de falas, de ideias, de tecnologia para a geração mais velha. E a geração mais velha, a geração idosa, passa também valores morais, éticos, importantes, né? E muita experiência e conhecimento para a geração mais jovem. Então, essa convivência ela é muito importante. Quando a gente pensa, equilibra, né? Ela equilibra, ela é fundamental, ela é a base para um bom viver entre as diferentes faixas etárias e para que a gente possa garantir realmente a diversidade, né? As mais variadas manifestações de diversidade que a gente puder imaginar. É na convivência, porque se a gente começa a segregar muito, né? Então tem a Faculdade da Terceira Idade, que faz um trabalho impressionante na Univap, de educação para os familiares, para os mais jovens, aproxima as gerações, né? Atende também as pessoas idosas, chamando os idosos para suas corresponsabilidades no exercício da cidadania, exercendo o seu dever também. Então a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu acho que é muito preocupante também os guetos, sabe? Os grupos, o idoso convivendo só com o idoso, né? O jovem convivendo só com o jovem, o adulto só com o adulto. Né? Ainda que é importante nós estarmos com os nossos pares, também é importante a gente estar misturado. Trocar essas conexões. Né? Essas conexões, porque é aí onde a gente vai, né, enfrentar, passar pela vivência, pelo processo de desconstrução dos nossos preconceitos, se aproximando do outro, que é diferente, inclusive em relação à faixa etária. Né? E aí também é nesse lugar que a gente vai desconstruir, né, o etarismo, né, o ageísmo. Então, eu aprendo vendo ali na mídia o idoso, a idosa, ou com aquele papel de ser muito responsável, totalmente detentor da sabedoria, que eu acho que é um peso muito grande. Né? Deixa o idoso errar, ele não sabe tudo. O idoso acerta e erra. Acerta e erra. São pessoas. Quando a gente está vivo, a gente está aí acertando até o último segundo. O idoso ele tivesse que ser. Ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser compreensivo. E sabe tudo. Ele tem que ser o sábio. Tudo, não é. São pessoas que acertam e erram, têm relações e acertam e erram nas relações. O idoso namora, Exato. O idoso tem atração, o idoso se separa, o idoso tem... Então, como outra pessoa qualquer. Então, precisamos desmistificar e desconstruir esses paradigmas que colocam o idoso ou numa situação de total pedestal. Ou assim, numa situação vexatória, assim, que faz o comercial do chocolate, que dança funk e vai até o chão. Aí todo mundo ri disso. Ou é isso, ou é o sujeito que fica carregando essa sabedoria assim, ad eterno. Não, é uma pessoa, né, que inclusive está vivendo, é a geração de idosos que está vivendo pela primeira vez viver tanto tempo, tantos anos,
com saúde, né, e com capacidade de escolha e autonomia. O envelhecimento, a longevidade é um fenômeno novo, é um fenômeno atual. Sim. Nós estamos aprendendo a envelhecer, a conviver com pessoas idosas, né, e a lidar com as questões que o envelhecimento traz. Sem dúvida. E a gente falou um pouquinho sobre os direitos, né? Uhum. E vocês falavam lá no início sobre a importância de conversar com idosos, né? Não adianta criar leis para idosos sem ouvi-los, né? E aí que entra também, que inclusive nós temos aqui em São José dos Campos, o Conselho Municipal do Idoso, né? Para que essas pessoas elas possam dar palpite para quem está vivendo diariamente, né? Sabe das dificuldades e tudo mais. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, ele é paritário. Então, ele é formado 50% por representantes do poder público e 50% por representantes da sociedade civil. Por que isso é importante? Porque ali é um espaço de uma fala e uma escuta adequada. É o idoso enquanto protagonista e por isso que ele precisa ser bem representado, por isso a importância de se fortalecer o conselho e do conselho ter uma independência do poder público. Ele é paritário, mas ele não está abaixo ou vinculado ao poder público, ele é independente. E é essa independência que vai trazer qualidade nas escolhas, na imparcialidade nas escolhas e nas decisões que forem tomadas pelo conselho, tanto enquanto conselho e também enquanto gestor do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, que é um recurso que deve ser usado para atender a essa população e a projetos que envolvam essa demanda. Débora, gostaria de complementar? Eu concordo plenamente. Assim, a participação da pessoa idosa no conselho, em fóruns de discussões, em conferências, ela para mim, o ponto máximo, o aspecto mais importante e mais relevante do que o Conselho Municipal precisa cuidar. A gente espera, acompanha, né, deseja, torce para que consigam continuar um trabalho e melhorar cada vez mais esse trabalho, mas, acima de tudo, que se tenha a representatividade da diversidade do envelhecimento que nós temos aqui em São José dos Campos, né? Nós temos aqui em São José dos Campos região rural, né? Nós temos idoso e idosa soro positivo, nós temos idosos trabalhadores formais e informais, nós temos os idosos e as idosas chamados ativos, que participam, né, dos centros de convivência. LGBTQIA+. Nós temos idosos e idosas LGBTQIA+, né, que assumem também a educação e a manutenção financeira dos seus filhos e seus netos. Esses idosos precisam ser ouvidos, né, e ter representatividade junto ao conselho. Aqueles idosos também em situação de dependência, que moram na periferia da cidade, porque existe, e aí às vezes eles não conseguem acessar, né, os serviços. Então, de que forma os serviços conseguem acessar esses idosos, né, e ouvir, fazer reconhecer? Idoso em situação de rua tem muito, né? E situação de rua é considerado o contexto mais promíscuo, porque você tem dependência química, você tem comprometimento de saúde mental, né? Você tem uma deficiência de vulnerabilidade socioeconômica, né? Vínculos familiares escarçados. Imagina o que é envelhecer nessa condição, né? E como nós, enquanto cidade, enquanto município, enquanto Conselho Municipal, estamos ouvindo, acessando, reconhecendo, pensando para, né, formas de garantir os direitos dessa população. Exatamente, concordo também. Eu acho que a sociedade em geral, quando ela se organiza, ela deve hoje buscar sair um pouco do lugar comum, que é aquela organização, não que não seja importante, mas a organização de, eu vou levar comida, eu faço um trabalho que eu levo um cobertor. E mais do que isso, hoje a gente tem que pensar que esse assistencialismo ele pode ser imediato, por uma necessidade imediata, por um frio que você está passando hoje, por uma fome que você está passando, mas a gente tem que pensar em política pública, não é? Em política pública de qualidade, para que aquela pessoa não viva aquela situação de rua, para que ela não precise daquele serviço imediato, né? Para que ela não precise ser recolhida no momento de frio, mas que ela não viva na rua, porque aí ela não vai passar por isso, porque essa vulnerabilidade, ela também diz respeito a um programa, a qualidade no que é ofertado em termos de política pública, uma política pública construída verificando as necessidades dessa população.
O que a população precisa? Então, você idealiza a política pública já pensando nessa população, em todas essas pluralidades que essa população tem. E precisa fazer busca ativa. Busca ativa, porque o idoso ou idosa chamado com qualidade de vida, que tem uma vida mais dinâmica, mais ativa, ele vem até os serviços. Esse a gente já sabe quem são. Nós já reconhecemos, já identificamos, o serviço já reconhece. Agora, o que nos preocupa, né, aquele Pérola? Que não pode falar, aquele que não pode falar, aquele que não está ali, não está sendo identificado, e existem, e são muitos. Sim, e que a gente possa, então, né, pensar, o poder público possa pensar em tudo isso, até para que a gente tenha uma sociedade como um todo, né, amiga do idoso, né, que a gente seja, de fato, tenha essa acessibilidade para todos. Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Esse assunto interessantíssimo, tenho certeza que foi muito rico para o pessoal de casa. Obrigada. Obrigada. Viu? Obrigada. Bom, e o Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir pelo youtube.com/câmara-sjc. Lá você pode ter acesso a este programa na íntegra e também a todo o conteúdo da TV Câmara de São José dos Campos. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelo canal aberto 12.3. O Diálogos fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!